para o tempo não planta. Quem olha para o tempo não planta. E quem olha para o vento não colhe. Louvado seja Deus. Imagine se nós olhássemos hoje para o tempo, nós estaríamos aqui hoje anunciando Jesus? Não, nós teríamos fechado as portas porque está chovendo. Mas aqui há uma igreja remida e lavada no sangue de Jesus, que está aqui, faça sol, faça chuva, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não se turbe o nosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for lhe preparar, voltarei outra vez para levá-lo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Louvado seja Deus. Ele veio, mas hoje Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E não há outro, irmãos. Não há outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Nós olhamos, irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, nós olhamos quantos homens de Deus foram levantados e quantas mulheres em tempos difíceis, irmãos. Em tempos difíceis, nós olhamos que Deus levantou homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus levantou homens e mulheres que ninguém dava nada por eles, mas eles eram cheios do Espírito Santo. E quando nós olhamos, irmão, a história desses homens e dessas mulheres, nós não vemos que elas tiveram tempos fáceis, elas tiveram tempos difíceis, mas elas romperam em fé. Elas romperam em fé. Quando eu olho para a vida de Joquebede, ali no Egito, presa com aquele povo, ali escravizado pelo faraó, eu vejo aquela mulher na história escrita na Bíblia, a fé que ela teve. Os meninos homens teriam que ser mortos, eles eram escravos, eles apanhavam muito, eles sofriam, eles eram mortos pelo faraó. Eles não poderiam ter filho menino, porque o macho, o filho homem era morto. Eles não poderiam ter. E essa mulher, em meio à crise, em meio a momentos difíceis, essa mulher teve um filho. Deus levantou ali, teve um filho, Deus o levantou como libertador. E eu aprendo, irmãos, que na crise, que em tempos difíceis, Deus levanta homens e mulheres para uma grande obra. Eu vejo, irmãos, que em tempos de crise, tempos difíceis, circunstâncias que nós não vemos como sair dela, a não ser na oração. Romanos 12, capítulo 1. A fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e certeza e convicção daquilo que eu não vejo. Deus levanta homens e mulheres, irmãos, para uma grande obra. E quando Deus levanta, é homens e mulheres corajosos, irmãos. É homens e mulheres que não têm medo. É homens e mulheres que encaram o que precisar por amor à obra do Senhor. Por amor à palavra do Senhor, que não abre mão, que não desiste, porque sabe que o sacrifício maior foi feito na cruz do Calvário. O sacrifício maior foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus carregou aquela cruz e foi humilhado, foi maltratado, foi pregado nela e ficou ali quase despido, passando todo tipo de humilhação daquela cruz. Eles mataram o nosso Jesus, mas ele ressuscitou. Aleluia. Mas o mais difícil ele fez. Agora nós não, irmãos. Nós não. Sabemos que nós passamos luta, sim, mas o mais difícil Jesus já fez, que foi morrer naquela cruz pelos meus e pelos teus pecados. Isso foi o mais difícil que ele fez, foi pagar o preço. Irmãos, quando eu olho para mim, com toda sinceridade, quando eu olho para mim, irmãos, eu fico pensando como que Jesus me amou, cheio de defeito, irmãos, cheio de falha. Esses dias para trás, eu fiquei passando mal. E a segunda vez,
Uma época eu passei uma dificuldade, uma luta, e eu tive uma dele, não tem muito tempo. E aí eu fiquei tão ruim. Falei com o Fabiano depois. Só que quando eu estou ruim, irmãos, eu não falo com ninguém. Eu fico quietinha. Aí eu ficava o dia todo deitada. Quando meu esposo chegava, eu levantava, deitava para chegar, para mim fazer alguma coisa para ele comer, mas a vontade era só de deitar. E aí o meu pensamento assim, essa daí vai me matar. Mas assim, mesmo com dentro, eu ficava orando a Deus, clamando ao Senhor, orando ao Senhor. E um dia, irmãos, eu não sei se eu liguei o celular, como foi. Eu sei que eu ouvi um louvor. Aí quando eu ouvi aquele louvor, que fala a bondade de Deus, irmãos, aquele louvor entrou assim no meu coração, e foi assim entrando no meu corpo, e aquele louvor, ele fez algo tão grande na minha vida, porque o louvor fala da bondade de Deus, irmãos. E aí eu me fortaleci e levantei, e aí falei: Senhor, como que tu és tão maravilhoso, porque nós somos tão falhos, irmãos. É verdade, nós somos cheios de defeito, irmãos. Nós somos vasos que somos usados por Deus, canal que somos usados por Deus, mas nós somos, irmãos, cheios de defeitos, cheios de falha. Quando nós dobramos o joelho, que nós vamos olhar, quando nós não falamos, nós pensamos coisas que não agradam ao Senhor. E aí eu comecei a engrandecer o Senhor. Falei: Senhor, como tua misericórdia é grande, como o Senhor é bom, e como o Senhor é fiel, mesmo que nós não somos. Porque a Bíblia fala, irmão, mesmo que nós não formos fiéis, Ele permanece. Irmãos, Ele não muda. Irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece eternamente. Ele não muda. Quem muda é eu e você. Muitas das vezes nós mudamos e ainda queremos reclamar, queremos questionar. Nós temos que orar e glorificar Ele, irmãos, na luta, na dificuldade. Jesus, oh Jesus, me ajuda a passar dessa prova, me ajuda a passar dessa luta, porque apesar de eu passar dessa luta, eu vou ser fortalecido e vou ser mais renovado na tua presença. Louvado seja Deus. Eu nunca na minha vida, irmãos, imaginei que eu fosse chegar aonde eu estou hoje. E a irmã está onde eu ainda estou, lá embaixo. Mas eu já andei muito, irmãos. Eu já andei muito. E eu nunca pensei. Só que eles já tentaram me derrubar de várias formas. E aí eu falo assim: eu acho que chegou o fim da minha caminhada. Quando eu vejo a luta muito grande, irmãos, não penso em parar não. Mas eu falo assim: Senhor, se for da tua vontade, que eu pare, o Senhor, é o Senhor que está na frente. Se o Senhor vai comigo, eu vou. Se o Senhor falar para mim parar, eu paro. Porque se for para mim ir sem a tua presença, eu não vou. Se for para mim sair sem a tua presença, eu não saio. Agora, se for para mim ir com a tua presença, aonde o Senhor mandar, eu irei. Aonde o Senhor falar, eu irei. E o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Com a tua presença, eu vou em qualquer lugar. Louvado seja Deus. E não tem sido fácil, irmãos. Não tem sido fácil. E quando eu olho, irmãos, para o livro, as cartas do apóstolo Paulo, pense se eu me preso. Mas ele estava ajudando os que estavam lá fora, fortalecendo os irmãos, ajudando os irmãos. E nós, irmãos, o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos? Para que o reino de Deus venha crescer. Sabe por quê? Eu falo, irmãos, porque às vezes a gente não está fazendo nada. E a gente pode fazer um pouquinho. Se eu faço um pouquinho, o evangelista faz um pouquinho, a irmã Fabiana faz um pouquinho, a irmã Lucilene faz um pouquinho, a outra irmã, irmãos, um pouquinho que nós vamos fazendo. As almas vão aceitando Jesus. As almas vão morrendo, mas levando Jesus, irmão. Sabe por quê? Às vezes você não vê aquela alma aceitando Jesus, mas ela ouviu a palavra, está no coração dela. Então na hora da morte ela se arrepende. Satanás tenta ceifar a vida dela, mas na hora
maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só tem que crer, só tem que crer, só tem que crer, só tem que crer. Se naquela hora da morte ele creu, ele aceitou Jesus, irmãos, ele vai para o céu. O ladrão que estava ali na cruz, ele falou: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o ladrão que se converteu, ele foi salvo. Agora o outro que não quis se arrepender. Você está entendendo, irmãos? Então, enquanto a vida, a esperança, e você e eu, que somos pregoeiros, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, irmãos. Às vezes, irmãos, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou para a casa da minha filha olhar meu neto, porque é eu que olho. Às vezes eu chego de lá cansada, tão cansada, e tem um trabalho para mim fazer, irmãos. E eu visto a roupa e eu vou. Eu estava indo todo dia, e eu comecei a orar ao Senhor. Eu preciso orar mais, eu preciso consagrar mais, porque como que eu vou fazer com a obra sem estar orando e consagrando a quantidade que precisa? Eu preciso buscar mais do Senhor, preciso ler mais Bíblia. Os irmãos sabem que não é fácil. Orar, jejuar, ler Bíblia não é fácil, irmão. Quem falar que é, está mentindo. Não é fácil. E eu comecei a clamar o Senhor. E Deus tem me dado muita oportunidade, irmãos. Deus tem me dado muita oportunidade, sabe por quê? Porque ainda não é hora de eu parar. E Deus me chamou para anunciar boas novas, para me anunciar, e eu consigo, irmãos, pela misericórdia do Senhor, de vez em quando falar para alguém. Às vezes nós olhamos, a igreja está vazia, mas tem alguém lá do outro lado que está ouvindo. Às vezes está achando com a caixa de som na rua, a gente não vê ninguém, mas tem alguém lá dentro ouvindo. E a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é como uma espada de dois gumes, que ela vai até na divisão da alma e do espírito, e somente ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração. É somente a palavra do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele veio para anunciar para os gentios. E ele veio mesmo, irmãos, com toda a força do Espírito Santo, orando, ensinando e alertando a igreja contra os lobos que viriam em pele de ovelhas, orando para que eles não deixassem entrar, ensinando para que eles não deixassem entrar na igreja o engano, o pecado. Ele preparou a igreja, irmãos. Diz a Bíblia que ele estava pregando, ele estava preso, anunciando, escrevendo as cartas, e a igreja ia crescendo. Lá fora a igreja ia crescendo. Agora os irmãos pensam, ele preso, e as boas novas não estavam detidas. A palavra de Deus não estava detida. Então ele estava preso, mas ele continuava anunciando as boas novas através das cartas. E através das cartas, ali as igrejas iam crescendo, porque as pessoas iam recebendo força dele, e as igrejas ali iam crescendo. E eles iam abrindo, irmãos, trabalhos. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós hoje, irmãos, qual é a palavra? É nós fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, porque dias maus estamos tendo, mas vão vir dias piores. Mas nós que estamos firmados na rocha, irmãos, nada pode nos deter, nada pode nos deter, nada pode nos parar. E eu quero, irmãos, essa noite, eu quero tentar louvar com louvor, não sei se vou conseguir, mas acho que as irmãs conhecem. Sou da Senhor.